Existe uma bolha nos metais preciosos que não param de valorizar. A prata começou a disparar e não quer saber de dar a volta. O ouro já disparou antes. Um ano atrás estava $2.600, agora está $4.400. O que é que está acontecendo? Por que os metais preciosos estão valorizando tanto? Será que eles tendem a continuar valorizando em 2026? Sobre tudo isso, eu vou falar nesse vídeo de hoje, um raio-x completo dos metais preciosos. Aí você pode perguntar, Vinícius, mas quem é você para falar sobre metais preciosos? Eu sou aquele cara chato que todo mundo criticava em 2022, e eu posso provar. Olha aqui, quando esse vídeo, 3 anos atrás, 15 de junho de 2022, falando aqui, ó, por que o ouro está caindo, oportunidade ou risco? E neste vídeo aqui eu quebrava várias e várias objeções, mostrando a oportunidade de investimento em ouro. Se a gente pega lá em 2022, em junho, a gente estava por aqui, ó, $1.800. Depois a gente chegou a cair a 1.600 e depois começou um grande rally, um grande ciclo de alta. Então não é de hoje que eu venho acompanhando e investindo em metais preciosos, por isso eu quero falar com você exatamente sobre esse tema e profundamente. Mas antes eu quero que você me diga, você já investe em metais preciosos? Ouro, prata, outros metais? Eu vou te mostrar inclusive outros metais que eu invisto que estão valorizando inclusive mais que a prata e mais que o ouro nas últimas semanas, tá bom? Vamos lá, queridos. Primeiro ponto, né? Estamos num processo de bolha? Essa pode ser uma pergunta. E a grande verdade é que não estamos num processo de bolha. Eu sei que sim, parece por conta dessa alta vertiginosa, mas desde que o ouro atingiu essa última máxima histórica de 4.400, eu até fiz um vídeo falando, é bolha? Não é? Até onde vai a correção? Até onde vai a queda, né? Na verdade, a gente acompanhou todo o processo, né? Eu mostrei para vocês um alerta de compra aqui nos $3.400, tá? Exatamente aqui. Depois, quando atingiu o primeiro alvo gráfico de $4.000, eu fiz um novo vídeo, que é este vídeo aqui, ó, hora de vender ou pode subir mais, conheça meu próximo alvo, onde chegou aqui nos $4.000, né? E eu dava o alvo de 4.400, que era o próximo alvo técnico, né? E a gente chegou justamente nos 4.400, iniciou uma breve correção, e já voltou a valorizar e estamos hoje rompendo a máxima histórica do ouro. Isso tem uma razão, tem um porquê. Existe um fundamento por trás, tá? Apenas um alerta. Era muito mais fácil dizer que o ouro ia buscar o próximo alvo nas pernadas anteriores, porque normalmente ele vinha aqui, ó, esse aqui é o indicador de fluxo de compra, tá? Ele vinha aqui para essa faixa dos 80 pontos e voltava para essa faixa dos 60 pontos. Ia para 80 pontos, voltava para 60 pontos ou menos, aqui chegou a vir a 55. Ia para 80 pontos, voltava para 60 pontos. Chegou aí aqui para 86 pontos, mas aqui caiu apenas para 69, 68 pontos. Então, poderia sim, se quisesse, ter uma correção maior, mas a demanda por metais preciosos está tão gritante que o ouro não conseguiu, e eu creio que ele vai para o próximo alto. A gente pode ver a demanda gigantesca justamente olhando para a prata. E calma, já vou te explicar por que está subindo, se tende a continuar subindo, se não tende e assim por diante. Mas na prata a gente vê um movimento extremamente agressivo desde outubro, em que já chegou a subir 55% em dólar, em 2 meses. Em 2 meses, na verdade menos de 2 meses, que eu peguei desde o dia 27 de outubro. Imagina isso. E novamente foi avisado. Gravei esse vídeo dia 11 de setembro de 2025, dizendo, prata, a próxima grande alta está chegando. Até esse momento a prata estava numa tese restrita dentro da minha mentoria, que chama Mentoria Lince, desde o início de 2024. Então a gente pegou surfou toda essa alta, né? Desde lá de 2024, vamos ver quanto é que estava prata no início de 2024? Foi a primeira mentoria em 2024, estava aqui nessa faixa aqui dos $23. E agora a gente está vendo 200% de alta em dólar em menos de 2 anos, desde que a gente acrescentou a tese. Eu resolvi mostrar para vocês também essa oportunidade aqui no dia 11 de setembro, então foi logo aqui no início de setembro. Se a gente pegar do dia 11 de setembro aproximadamente, né, nessa semana aqui, ó, a gente já registra desde lá 62% em dólar de alta. 62% em dólar. Isso aqui foi gratuito, aberto para vocês, tá? E eu mostrava não somente a prata, mas também um outro ativo que você pode ver aqui, que chama SIL, que são mineradoras de prata. Como que está a performance das mineradoras de prata? Desde o dia 11 de setembro, vamos olhar? A performance das mineradoras de prata, vou pegar aqui, ó, 8 de setembro, aqui, ó, 15 de setembro, vamos pegar do meio, 11 de setembro, tá menor, 36. Então, olha que interessante, a prata avançou mais do que as mineradoras, o que não é normal. Significa que, na minha visão, tem uma janela de oportunidade nas próprias mineradoras. Porque olha o tamanho da alta da prata
e olha a pequena alta recém das mineradoras de prata, tá bom? Mas isso aqui é outra história, tá ficando complexo. Quero mostrar para você que eu conheço esse mercado, já falei abertamente para você várias vezes, há anos, não estou começando agora. E você pode se perguntar, por que os metais preciosos estão subindo tanto? Por que o ouro rompeu aqui, ó, e ele vai buscar o próximo alvo técnico dele de $5.000? Enquanto isso, um tempo atrás me chamavam literalmente de retardado, quando eu falava em ouro a $3.000. Já passamos os 3, 4, estamos indo em busca dos 5. Próximo alvo técnico ainda não confirmado, confirmará possivelmente amanhã. Mas basicamente, a gente vive hoje, isso muita gente não entende, a gente vive hoje num mundo completamente diferente do passado. Completamente diferente do pré-pandemia. Até o pré-pandemia, a gente vivia num mundo onde existia uma relativa globalização, né? Até 2008 tinha uma globalização completa. A partir de 2008 essas estruturas começaram a ruir porque a bolha imobiliária americana gerou uma onda de desemprego pelo mundo, né? E os países começaram a pensar, poxa, por que a gente depende da economia americana? Aí vem a crise da zona do euro, 2011, 2012, e a própria zona do euro começa a ter uma instabilidade muito grande porque vários países da zona do euro que faziam o trabalho certinho estavam se ferrando por conta de Grécia e aqueles países que estavam decretando moratória, que se endividaram demais. Começou essa onda de instabilidade, de desglobalização aos poucos, e que foi acirrada a partir de 2022 com o congelamento das reservas russas por parte do governo americano. Quando houve o congelamento das reservas russas por parte do governo americano em 2022, você pode ver que foi justamente quando iniciou o grande ciclo de alta, a grande explosão de alta do ouro, certo? Foi aqui em 2022. Observe, aqui começou toda essa grande alta, né? Por quê? Porque os países começaram a pensar, 60% das reservas dos bancos centrais, dos governos, dos países, estão em títulos públicos americanos. Logo, se a gente se opor aos Estados Unidos, eles vão fazer o quê? Ou melhor, eles podem fazer o quê? Congelar o nosso dinheiro e confiscar. Logo, eu preciso me proteger. Mas como que eu me protejo do dólar? Qual outra moeda que eu posso usar que não seja o dólar, que seja uma boa moeda? Aí está o grande ponto. Nenhuma. Nenhuma. O mundo não confia em nenhuma outra moeda. Euro, yuan, o franco suíço poderia ser uma opção, mas como é uma economia exportadora, eles não podem deixar valorizar muito, eles estão sempre desvalorizando a moeda. Então não faz sentido, né? Mas a grande questão é, o dólar é péssimo. Só que não tem um substituto para ele. Ele é o menos feio, ele é a moeda menos ruim do sistema fiduciário. Então, qual a minha alternativa? Ouro. É por isso que você vê uma diversificação de reservas. Você vê os países diversificando reservas, por isso uma busca tão incessante por ouro, o ativo mais antigo do mundo. Então, o grande ponto que você tem que entender é desglobalização, formação de blocos geopolíticos, medo de um país confiscar as reservas, faz com que se queira uma diversificação de reservas. Com isso, para onde que eu fujo? Para qual moeda? Não tem competidor para o dólar. Logo, eu compro ouro. Logo, eu compro ouro. Certo? Quando você tem, inclusive, uma tentativa da China de tomar o lugar dos Estados Unidos do mundo, a China está tocando muito ouro. Para quê? Para tentar repetir o que os Estados Unidos fez. O que os Estados Unidos fez lá no Plano Marshall? Ele endividou o mundo em dólar. Como é que ele conseguiu endividar o mundo em dólar? Ele tinha as reservas, e até hoje tem, as maiores reservas de ouro do mundo. Então a China estoca muito ouro para daqui a algumas décadas tentar endividar o mundo em yuan, para então o yuan passar a ser a moeda mundial. Então existe uma corrida pelo ouro, porque há um afastamento do dólar. Só que o dólar continua sendo menos pior, e vai continuar, não tem competidor para ele. Então, desglobalização, desdolarização, que na verdade é uma diversificação de reservas, a gente está falando a mesma coisa. E um outro ponto, desconfiança no sistema. Desconfiança no sistema. O que eu quero dizer? Essa linha amarela, você está vendo o quê? A liquidez global. Vinícius, o que é a liquidez global? A liquidez global nada mais é do que a quantidade de dinheiro que foi criado, injetado na economia, criado artificialmente. O que é criado artificialmente? Você pega um teclado, como esse, você digita assim, ó, quero imprimir $1 bilhão. Enter. É isso que o Banco Central americano e de qualquer país faz hoje. Não há lastro nas moedas. Então, existe uma injeção contínua de dinheiro na economia.
foram injetados mais de 200 trilhões, ou melhor, 180 trilhões de dólares nas economias, desde 1971. Então, quando existe uma criação de dinheiro muito grande, você pode ver que essa linha amarela sobe, o ouro sobe. Existe uma destruição desse dinheiro, o dólar cai. Existe uma criação, o dólar sobe. Existe uma destruição, o dólar não, o ouro cai. E aqui a gente acelerou na criação de dinheiro na liquidez global. E o que aconteceu com o ouro? Ele simplesmente replicou os movimentos. Ele replica os movimentos da liquidez global. E o que aconteceu agora, recentemente? Nós tivemos uma lateralização, deixa eu puxar aqui, com uma pequeníssima redução da liquidez global e ela já voltou a subir, por isso que o ouro já volta a subir junto. Então eu tenho todas as condições, todo o ambiente preparado para mais valorização no ouro, né? A liquidez global rompeu as máximas, o ouro tende a romper as máximas também, é um processo totalmente normal. Certo? Isso falando sobre o ouro. Logo, você vê que existe uma razão, um porquê, um fundamento por trás da alta dos metais preciosos. Diversificação do dólar, desglobalização, liquidez global, principais fatores, tá? Agora, em relação à prata, por que a prata está disparando de forma enlouquecedora? A prata está disparando de forma enlouquecedora, e não só ela, tem outros metais, né? Por quê? Justamente por causa do que eu mostrei aqui nesse vídeo. Neste vídeo aqui eu expliquei toda a tese. Eu expliquei a tese da demanda industrial, eu expliquei por que prata é necessário, prata é o metal que melhor conduz a eletricidade, então toda essa questão de semicondutores, energia solar, eletrificação, tudo isso usa muita prata, né? E com isso, o que acontece? A mineração de ouro, de prata, ela aumenta 2 a 3% ao ano. Se você tem um aumento de demanda muito grande para eletrificação, painéis solares, semicondutores, basicamente é um choque entre a oferta e a demanda que acontece. A demanda cresce muito, a oferta consegue crescer só um pouquinho, os estoques desabam, os estoques caem, os preços disparam. Lembra da hiperinflação aí no Brasil? Algumas poucas décadas atrás. É isso. E eu mostrei aqui, nesse vídeo, algo chamado ratio entre o ouro e a prata, que é totalmente normal. Eu vou mostrar aqui para você agora, tá? Inclusive, metade desse processo já andou, que eu falei. Tem outra metade ainda para andar. Então, aproveite. Se quiser. As decisões são suas. Veja, é normal que primeiro... Eu tô aqui, gente, olhando desde a década de 80 até hoje, tá? É normal que num ciclo de alta dos metais preciosos, você vê a prata em relação ao ouro desvalorizando. Ou seja, o ouro valoriza mais que a prata. Depois, quando bate nesse patamar aqui, normalmente, ó, entre 0,01 e abaixo, a gente vê o quê? A prata tomando lugar, tomando frente e valorizando acima do ouro. Porque é uma percepção de que o ouro está caro demais. O preço já subiu demais. Então, qual é o segundo lugar? O segundo colocado, metal precioso, prata. E aí você vê a prata valorizando acima do ouro mais de 100% em dólar. Mais de 100% em Perdão. E aí o que acontece? O ouro depois valoriza acima da prata, a prata valoriza acima do ouro e assim por diante. Quando eu postei aquele vídeo, que foi dia 11 de setembro, a gente estava onde aqui nesse gráfico? 11 de setembro. A gente estava mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. 10 de novembro? Não, perdão. Antes. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, de lá para cá, a prata já valorizou acima do ouro 30%. E olha que o ouro vem valorizando bem. Quanto falta para a gente chegar lá no topo, lá em cima? 50%. Então ainda tem chão, ainda tem margem. Ainda tem margem. Mas, já, sem dúvidas, a prata já deu uma disparada forte, né? Aí você olha, né? A prata realmente está valorizando acima do ouro. Olha a pernada de alta desde o fundo da última correção que a gente teve na prata. 50% em dólar. Olha no ouro, como o processo está mais devagar. E a prata deve seguir valorizando mais do que o ouro. A alta no ouro foi de apenas 14%, 13,75%. Mas existem outros metais que estão valorizando muito forte também. Por exemplo, o paládio, na semana passada, valorizou 15% em dólar. Nessa semana, né, que começou hoje, 2,7%. Você pega outros metais, platina, por exemplo, né? Platina é uma tese, a última tese adicionada na minha mentoria, se não me engano. A gente pegou aqui, ó, na verdade, deixa eu olhar direto no ativo que foi investido. A gente pegou aqui a mais ou menos 139 dólares, nessa última correção aqui a gente pegou, tá? E a gente viu, tá vendo basicamente uma alta de 36%, sabe em quanto tempo?
Um mês. 36% em dólar em um mês. Já imaginou 36% em dólar em um mês? É mais um metal precioso, tá? E a platina está valorizando fortemente. Essa semana, vulgo hoje, porque hoje é segunda-feira, quase 6% em dólar. Semana passada, valorizou 13,7%. Semana retrasada, valorizou 6,45%. Na anterior, menos 2%, e na anterior, 10%. E a gente comprou mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Nessa faixa de preço, tá? Próximo alvo, 2.200. Tá perto, tá? Tá perto. Próximo alvo, 2.200, que é o alvo mais provável. Paládio, próximo alvo, primeiro alvo, né? 1960. Depois tem extensível para, quem sabe, um segundo. Próximo alvo da prata, 72 dólares. Está próximo, né? O ouro está mais distante. O ouro ainda falta subir aí mais de 10% para chegar lá nos seus 5 mil dólares, que é o primeiro alvo desse próximo movimento. Mas o fato é que estamos em um mercado de alta dos metais preciosos. Estamos em condições de desglobalização, de busca por diversificação do dólar, e isso não vai acabar em 2026. Estamos vendo a expansão da liquidez global, as economias injetando muito dinheiro dentro da economia. Por quê? Porque nós estamos com indicadores recessivos em vários países. Estados Unidos, que não estava injetando, no último vídeo eu mostrei isso, que não estava injetando dinheiro na economia, passa a injetar. Por meio do quê? Do próprio Banco Central, que anunciou fazer injeções de 40 bilhões por mês. Até abril, pelo menos. Só que até agora, desde o anúncio, eles já injetaram cerca de 100 bilhões. Muito mais do que eles anunciaram. Então, quanto mais dinheiro artificial injetado, porque deixaram os juros altos tempo demais, já venho falando sobre isso faz tempo, a economia dá sinais de fraqueza, possível recessão, tem que injetar dinheiro. Injeta dinheiro, o que acontece? Metais preciosos disparam por quê? Desconfiança no sistema financeiro. Logo, se você colocar uma arma na minha cabeça, Vinícius, metais preciosos continuam em alta ou viram para queda em 2026? Minha visão pessoal continua em alta. Continua em alta. Tudo isso eu cubro diariamente dentro da mentoria NIS. Esses ativos estão dentro da mentoria NIS. Eu acho que paládio e platina eu nunca tinha mostrado para vocês. Os paládios já está há meses, a gente está surfando todo esse mercado de alta. Todo esse mercado de alta do paládio há meses. Aqui, ó, aqui embaixo, a gente comprou aqui na faixa dos, aqui ó, 100 dólares. Depois a gente reforçou lá embaixo nos 80 e alguma coisa. E aí começou esse mercado de alta que já são aqui 100% de rentabilidade, né? Se a gente pegar do início de 2025 para frente, estamos falando em quanto por cento? 89% de rentabilidade, né? Platina entrou há pouco tempo, só 36 em um mês. Não, brincadeira, é bom pra caramba, né? Aqui, paládio está subindo mais ou menos 30% no último mês também, desde o fim de novembro. Mas em paládio a gente pegou essa lateralização, porque já via os fundamentos, e agora começou essa perna de alta aqui, ó, a partir de maio aproximadamente. Ficamos vendo lateralizando aqui desde o fim do ano passado. Processo normal. E é um mercado que tem ainda outros ativos, mas que a gente está sempre mapeando, rastreando para que a gente consiga se expor e gerar o máximo de resultado possível, tá bom? Então, se você não tem nada em metais preciosos, pense bem e reflita, porque eu não vejo sentido em não ter nada. Eu quero saber, se você não mandou seu comentário ainda, quais metais preciosos você já investe, quais você tem, em quais você investe, manda que eu quero saber. Se fez sentido para você esse vídeo, toque aqui embaixo gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.